Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos dar continuidade do assunto de marketing, tá certo? O que é marketing, né? Só para lembrar, fazer uma pequena revisão. Nós falamos sobre marketing, que na verdade é o mecanismo empresarial onde você realmente coloca em xeque as necessidades e desejos possíveis dos clientes. Eu sempre falo que marketing, na verdade, ele vai além desse conceito em si, porque ele vai no relacionamento entre o produto, o cliente e a marca. Então esse relacionamento, esse ciclo de relacionamentos, eu chamo de marketing. Nós falamos que alguns tipos de marketing, né? Falamos sobre o marketing de relacionamentos. O que é marketing de relacionamentos? É onde você procura fidelizar os clientes. Falamos sobre marketing do produto, onde você apresenta o produto e conectar o produto em si a uma empresa em si. Vou dar um exemplo: a Coca-Cola, né? Um produto de refrigerante a uma empresa tal. Você associa a empresa ao produto em si. Falamos sobre endomarketing. Endomarketing é exatamente a marketing para dentro, voltado para dentro dos colaboradores. O que os colaboradores entendem como marketing, tá certo? Como marketing não, perdão, como estratégia de imagem da empresa, tá certo? Onde os clientes são os funcionários em si. Falamos sobre marketing social, que é essa ideia para fora, né? O que a empresa está fazendo para poder solucionar os problemas sociais, problemas ambientais, isso é um marketing também que as empresas utilizam. E por fim, tem um marketing digital, que é onde você associa a estratégia de propaganda à internet, à questão virtual. E por fim, o marketing pessoal, onde você é o produto, né? Você está se promovendo, né? Publicitando. Isso nós aprendemos na aula passada. Nós vamos começar hoje falando sobre os fatores que influenciam e o foco do marketing. Vamos falar um pouquinho sobre o foco do marketing. Qual é o foco do marketing? Quando eu falo de foco, para onde o marketing olha, né? Para onde o marketing caminha? Primeiro, é organizada por segmentações de clientes. Só para entender o que é segmentação. Segmentação é você saber quem é o cliente específico para um produto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui voltando para a Coca-Cola. Quem pode comprar Coca-Cola? Os diabéticos? Pode? Não. Então tem um público para isso. Mas alguns produtos são segmentados, ou seja, são para um público específico. Cada vez mais as empresas procuram saber quais são as necessidades de um público específico, para você acertar mais em cheio. Então alguém que precise de produtos dietéticos, né? É uma segmentação. Então refrigerante dietético. Quem gosta de refrigerante? Então é uma segmentação. Mas quem não pode tomar com açúcar? Então já é outra segmentação. Ou seja, você está separando alguns clientes e você consegue acertar mais em cheio eles. Focado no valor do cliente. O cliente tem um valor, tá certo? Ou seja, se ele se sente valorizado, ele vai estar mais voltado à imagem da empresa, né? Foco nos colaboradores, os stakeholders, né? O que é colaboradores? São as pessoas também que estão interessadas no crescimento da empresa. Então são pessoas que estão, nesse caso aqui, são os empresários, os investidores, os acionistas, as pessoas que investem dinheiro e tempo na empresa. Também é o foco também. A marca construída através do comportamento, atitude e reputação. O que é isso? O marketing ele tem esse foco também de construir uma imagem, uma ideia, né? Como é que as pessoas estão vendo a empresa? Isso é muito marketing, tá certo? Isso como é que se focaliza nesse ponto? Primeiro, entender qual é o comportamento da empresa no mercado. A atitude e a reputação, ou seja, como ela age e como as pessoas enxergam. Então as pessoas precisam entender que tudo traz uma imagem.
focada na fidelização de clientes, né? Ou seja, nós queremos que as pessoas fiquem, né, com os produtos ou com o serviço. A fidelização dos clientes. Desculpa aqui. A fidelização dos clientes. Então, é necessário o marketing ficar... Esse é o ponto fundamental do marketing também, tá certo? É fidelização. E isso causa um crescimento do cliente, né? Ou seja, o número de clientes aumenta. A medida de satisfação do cliente e a taxa de fidelização. Há uma correlação direta entre a medida de satisfação e a taxa de fidelização. Ou seja, à medida que eu fico satisfeito com o serviço prestado, eu tenho a probabilidade de retornar e ficar retornando. Isso chama fidelização. Então essa ideia de fidelização é exatamente você comprar novamente o mesmo produto na mesma empresa. Fatores influenciadores, tá certo? O que são fatores influenciadores? Quando eu falo fatores influenciadores, o que influencia no meu planejamento de marketing? Na hora de eu fazer o marketing, o que eu devo levar em consideração? O que influenciam? Quais são os pontos que vão modificar, o que vão estabelecer padrões para que eu comece a trabalhar com esse marketing, tá certo? Então, primeiro, os fatores econômicos. Quando eu falo econômicos, não tem nada a ver com a economia em si, tá certo? Ou seja, poder econômico macro, né? Como em outras matérias nós estamos vendo. Mas o fator econômico consiste no relacionamento da situação econômica do país. Por exemplo, se eu tenho que entender que, de acordo com o poder de compra e a situação do país, vai influenciar na minha relação com o produto e cliente. Vou dar um exemplo bem claro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Nós estamos o dia 25 de maio de 2021, nós estamos numa pandemia. Então, se, portanto, o poder de compra, o fator econômico do país está muito ainda fragmentado, existe muitas coisas acerca dos índices econômicos, algumas coisas que precisam ser analisadas. Então nem todo mundo está podendo comprar muita coisa, ou algumas coisas eu estou comprando mais, outros comprando menos, tá certo? Então, mas quando eu vou fazer o marketing, eu tenho que estar ligado com o que está acontecendo com o país, porque eu posso ter um problema, um prejuízo. As pessoas vão apresentar um produto que as pessoas não vão poder comprar, ou até querem comprar, mas não tem o poder de crédito, poder de compra, tá certo? Eu preciso estar ligado com relação a isso. Isso também pode ser também ligado não somente com os fatores econômicos, macros, mas também regionais, tá certo? Por exemplo, o fator econômico do Maranhão não é mesmo o fator econômico do Rio Grande do Sul, né? Em algumas cidades, não pode ser no interior do estado, o poder econômico é diferente. Então, esse fator econômico influencia na propaganda, no relacionamento com o cliente. Fatores tecnológicos. Essas faixas tecnológicas eu coloquei aqui bem na frente também, logo, porque nós estamos vivendo nesse período de crescimento de tecnologia, né? Então, existem várias tecnologias avançando. Dá um exemplo. Os deliveries, tá bom? É um fator tecnológico, né? Se eu estou no local que as pessoas têm acesso à internet, acesso a essa rede de tecnologia, eu posso ter uma facilidade. Mas se eu estou num ambiente onde que a pessoa não tem esse acesso, vou ter dificuldade. Então as mídias sociais, por exemplo, as tecnologias, elas realmente são algo muito importante hoje na interação das empresas. Então entender qual é o público que tem esse acesso, que olha, e qual é o tipo de produto associado a isso é importante. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam muito de tecnologia, compram muito material tecnológico, por exemplo, celulares, computadores. Eles dificilmente vão numa loja fixa. Eles procuram primeiro na internet e tal. Então o que acontece? As empresas já voltam o seu olhar para a tecnologia.
Então os fatores tecnológicos são extremamente importantes para poder delimitar o meu planejamento de marketing. Outros fatores importantes no marketing é o fator demográfico. O que é demográfico? Demográfico está ligado à população, tá certo? Ou seja, a taxa de crescimento proporcional, faixa etária, grupos familiares, graus de instrução e entre outros. Quando as pessoas, lembra que o marketing trabalha um relacionamento entre clientes, produto e empresa. Esse relacionamento. Eu entender quem são meus clientes é extremamente importante para poder saber como lidar com isso. Por exemplo, eu vou vender um produto para jovem. Vou dar um exemplo, skate. Mas o bairro onde eu quero colocar a loja tem mais pessoas de faixa etária de idades diferentes, são mais pessoas de idosos. Eu posso até vender, mas eu não vou ter um grau satisfatório de venda. Ou seja, a minha faixa etária, meu público não está correlacionado ao produto. A correlação direta entre público e produto. Então, meu público tem que estar de acordo com o meu produto, não somente com relação à idade, mas com relação ao poder financeiro. Vou dar um exemplo. Se eu vou colocar uma loja onde vende coisas de marcas muito caras num bairro que tem um poder de compra menor, uma baixa renda, vou dar um exemplo, ele vai ter dificuldade, porque as pessoas até vão querer comprar, mas não vão ter como comprar, tá certo? Grau de instrução, isso tudo interfere no poder de compra. Então, quando eu vou fazer o meu planejamento, quando os fatores que tem que influenciar no meu planejamento de marketing, na minha ação de marketing, os fatores demográficos, as pessoas, analisar as pessoas. Analisando as pessoas, eu consigo identificar quais são as necessidades e se as suas necessidades elas têm um poder de compra, ou seja, elas podem suprir as necessidades comprando isso, tá bom? Que às vezes as pessoas têm necessidades, mas não tem um poder de compra. Ou vice-versa, às vezes você tem uma pessoa que tem um poder de compra, mas aquilo que você está vendendo ela não sente necessário. Então é um problema sério. Fatores políticos, tá certo? Entende uma coisa. Nem tudo que se vende, o que vende, você quer vender, ele é permitido pela legislação, né? Entenda que por exemplo, tem coisas que são ilegais. Eu preciso saber o que é legal, o que não é legal no meu país, tá bom? É o que nós chamamos de fatores políticos. Outra coisa também é saber cenários, tá certo? Eleitorais. Alguns produtos, alguns serviços, eles dependem do tipo de visão de cada político que entra, tá certo? Eu não quero entrar muito nesse âmbito, mas a sua ideologia política talvez influencie. Vou dar um exemplo bem claro com relação a isso. Por exemplo, países que têm a sua linha socialista, vou dar um exemplo, Cuba, por exemplo. Alguns produtos eles têm dificuldade, por exemplo, alguns tecnológicos eles não aceitam muito. Alguns produtos, carros novos, você não vai achar muito lá, tá certo? Então lá é um mercado que você não pode investir, porque a questão política não favorece, tá bom? Proíbem, tá certo? Então tem algumas coisas que precisam ser analisadas, são fatores que também influenciam. Outros são fatores naturais. No Brasil nem está muito ligado a isso, mas são os fatores ambientais, né, que pode também interferir, tá certo? Como desastres, terremotos, furacões. Eu coloco aqui também as questões ambientais. Aí isso aqui também pode entrar mais no nosso ponto. Vou dar um exemplo. Venda de ar condicionado. Nós estamos vivendo aqui no Maranhão muito quente esses dias. Então, ou seja, se eu for vender qualquer produto para amenizar o calor, eu vou ter um fator importante para o marketing. Mas se eu tiver período de frio, esses produtos vão ter dificuldades de vender, tá certo? Você tá morrendo de frio, você vender sorvete vai ter mais dificuldade, mas alguém vende sorvete
num período de calor é ótimo, né? Então isso é um fator natural. Então nós temos aqui os fatores econômicos, os fatores tecnológicos, os fatores demográficos, são as pessoas, políticos e naturais. Bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre os 4 P's do marketing, tá ok?